Boa noite. Todos bem? Sejam bem-vindos. Vocês sabem que as palavras de Jesus, elas têm uma profundidade muito grande e trazem em si uma dificuldade muito grande de entendimento também, porque nós muitas vezes conseguimos observar apenas pela superfície. Nós ouvimos uma passagem, ouvimos a explanação, lemos o que foi dito por Jesus nessas palavras, nessas passagens, e acreditamos que se baseia aquela forma de aplicação, aquela forma de abordagem, né? E às vezes isso fica sendo para a gente apenas um ponto histórico, né? Por exemplo, eu nasci católico e fui católico muito tempo, e durante muito tempo eu gostava de ir à missa, porque tinha uma parte da missa em que o padre começava a fazer uma leitura, que era o que baseava a reflexão, né? Daquele domingo em que nós íamos à missa. E normalmente o texto, aquele folhetim da Igreja Católica, trazia uma passagem do Evangelho que começava da seguinte forma: naquele tempo, Jesus... E vejam que muitas vezes, quando nós ouvimos uma passagem do Cristo, uma passagem do Evangelho, nós ainda temos a mesma sensação. Naquele tempo, como se as palavras fossem dirigidas a algo daquele tempo, né? Sem perceber que tem uma profundidade que atravessa todos os tempos, todos os períodos. Mesmo antes de Jesus, durante o tempo de Jesus, depois de Jesus encarnado, depois de Jesus desencarnado, depois do período de formação da cristandade. Né? Porque ele mesmo dizia: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Porque a palavra de Jesus, ela representa a lei divina. De sorte que os Espíritos nos disseram certa vez que o Evangelho é a carta magna de Deus trazida aos homens por Jesus. A carta magna é a lei divina trazida aos homens por Jesus. Que lei divina é essa? Uma lei toda de aperfeiçoamento, uma lei toda de crescimento, de despertar, uma lei toda de libertação, para que nós venhamos a nos entender naquilo que nós realmente somos. E que nos entendendo naquilo que nós realmente somos, nós consigamos perceber que nós somos mais do que as situações da vida, independente de onde quer que nós estejamos. E tem uma passagem do Evangelho de Jesus, em que um doutor da lei pergunta ao Cristo: o que eu poderei fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus devolve com uma pergunta: o que é que se lê? O que está escrito na lei? O que ledes nela? E o homem então responde a Jesus: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. E Jesus diz: respondeste bem, mas ainda há um outro mandamento que é similar a este: ama a teu próximo como a ti mesmo. E vamos ver então o conceito e o que envolve essa pergunta, esse diálogo. O que poderei fazer eu para entrar no reino dos céus? E Jesus interroga, e o homem responde com o próprio princípio, que é seguir a lei de Deus, que é vivenciar a lei de Deus, que é viver segundo os princípios de Deus para o homem, para o espírito imortal. Mas só que talvez ele mesmo não entendesse
o sentido mais profundo daquela pergunta, que vem a ser: o que é o reino dos céus? O que vem a ser esse reino dos céus? Porque talvez aquele homem julgasse que entrar no reino dos céus seria desencarnar, perder o corpo físico, ir ao plano espiritual e lá encontrar um lugar em que anjos tocavam clarins, em que todos os espíritos escolhidos ficassem em estado completo de adoração, constante adoração. Mas Jesus vem trazer um outro conceito, depois, mais tarde, quando ele diz assim: o reino dos céus está aqui e agora, nesse instante, dentro de cada um de vós. E antes ele diz: não cuideis quando alguém vos disser que o reino dos céus vem do sul, do norte, do leste ou do oeste, que vem amanhã ou depois. Não, ele está aqui e agora, nesse instante. E nesse instante a que se referia a Jesus, não era um instante do tempo, era um instante de vivência, era um instante de existência, além e apesar do tempo. É um estado de ser, é um estado da própria essência do espírito humano. O reino dos céus é em nós. Ele é em nós. E o que é que nós precisamos fazer, então, para descobrir esse reino dos céus? A resposta colocada por Jesus: seguir a lei. Mas o que vem a ser a lei? Conta-se que certa vez um jovem procurou Hilel, um dos mais sábios doutores da lei, e perguntou a ele o que vinha a ser a lei. E fez um desafio, porque Hilel era considerado o homem mais sábio do mundo naquela época. Eu te desafio, eu vou pular em uma perna, e quando meu pé tocar novamente o chão, deverás resumir a lei. E Léo disse: eu aceito, faça. Ele levantou, o jovem então pulou quando tocou novamente o chão, e Léo respondeu: ama. Ama. O sentido da lei, então, segundo o que diz Jesus, é amar. O segredo para que nós venhamos a encontrar o reino dos céus, que é em nós, que vive em nós, que é constante em nós, e do qual nós constantemente estamos dissociados, estamos distanciados, é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, e aí nós podemos amar ao próximo, fazer todo o bem possível ao próximo, mas nós esquecemos de um ponto que é muito necessário: amar a ti mesmo. Quando Jesus diz ama o teu próximo, ele coloca uma referência: ama a ti mesmo. O amor ao teu próximo não deve ser inferior ao amor que você tem a você mesmo. E aí nós perguntamos: será que nós entendemos o que é isso? Será que nós aprendemos verdadeiramente a nos amar? Será que nós entendemos qual a profundidade desse conselho, dessa orientação? Ama a ti mesmo. E amando a ti mesmo, tu encontrarás o reino dos céus que é em ti. Não é que está, é que é em ti. Não é que vem no futuro, é aqui, agora, é em você. Será que nós entendemos isso? O que vem a ser amar, afinal de contas? E nós vamos descobrir que amar não é sentimento. Amar, o sentimento do amor é uma expressão do amor, mas não é o próprio amor. Amar é uma atitude que nós temos para com Deus, uma atitude que nós temos para com o próximo, uma atitude que nós temos para conosco mesmos. E que atitude, afinal de contas, é essa? A espiritualidade vem a Kardec dizer que o reflexo do amor é a caridade. Que a caridade é amor em movimento. Que vem a ser caridade? Fazer todo o bem que nós possamos ao outro,
ao próximo e a nós mesmos. E quando nós assim agimos, nós fatalmente estamos vivendo no amor a Deus. Mas muitas vezes acontece que nós julgamos que nós não somos capazes de amar a nós mesmos. E temos uma dificuldade muito grande de amar a nós mesmos. Por quê? Porque nós pensamos que nós não podemos amar algo que seja imperfeito. E como nós olhamos para nós, e muitas vezes nos culpamos, nós nos diminuímos, nós nos colocamos como algo indigno, muitas vezes de existência, ou de amor, ou de sermos amados, nós pensamos que não é possível ter essa relação de amor com a gente mesmo. E um dos reflexos disso é a incapacidade que nós temos de perdoarmos a nós mesmos. Né? Porque tem uma passagem muito interessante também do Evangelho de Jesus, quando ele conta da parábola dos talentos. Que ele diz que o Senhor chega e dá talentos a um homem, talentos a outro homem e talentos a outro homem que é o terceiro. O primeiro multiplica aqueles talentos e devolve os talentos multiplicados ao seu senhor. O segundo faz a mesma coisa, multiplica os talentos e devolve multiplicados ao seu senhor. E o terceiro, que recebeu apenas um talento, pergunta: e o meu talento? E ele diz: eu tive medo. Eu tive medo. E por ter medo, eu não arrisquei, e aqui está o seu talento, que eu não trabalhei, que eu não multipliquei. E essa expressão, tendo medo, é muito forte, porque coloca que muitas vezes nós nos paralisamos em nós mesmos, porque nós temos uma incapacidade muito grande de nos aceitarmos e de perdoarmos a nós mesmos. E esse medo todo acaba nos paralisando. E quando nos paralisa, nós ficamos estacados, não vamos para frente, ficamos no mesmo lugar, e assim passamos por encarnações e encarnações, porque continuamos julgando que nós não somos dignos pelas nossas imperfeições. Mas Jesus traz uma outra reflexão sobre isso, que nos tranquiliza muito. Porque ele diz assim: não cuideis que eu vim ao mundo para os sãos. Não são os sãos que precisam de médico. Os doentes precisam de médico. Eu vim ao mundo para os doentes. E aí nós entendemos que a vinda de Jesus naquele tempo, trazendo essas passagens do Evangelho, trazendo o esclarecimento dessa carta magna de Deus, foi o de nos auxiliar enquanto doentes, para que nós recobremos a nossa saúde de espírito e para que nós possamos, enfim, descobrir o que nós somos de verdade, quem nós somos de verdade. Porque o medo paralisa, a falta de perdão paralisa, a falta de amor próprio paralisa. E isso muitas vezes nos afasta daquilo que nós somos mesmos, e nos afastando de nós mesmos, nos afasta dessa possibilidade de encontrarmos esse reino dos céus em nós mesmos, que não é nada mais, nada menos do que um reino de libertação. Quando nós nos libertamos, quando nós nos perdoamos, quando nós nos amamos, nós encontramos o ser divino que nós somos. Porque muito além dos erros cometidos pelas inexperiências, pela necessidade do aprendizado, pela necessidade do fazer sem saber como, pela necessidade do trabalhar sem ter ainda o conhecimento de como fazer, que causa erros, mas que causando erros também leva a aprendizados, e aprendizados levam a transformações,
E transformações levam a perfeições, a aperfeiçoamentos. Sempre que nós trabalhamos dessa forma, nós acabamos descobrindo esse reino de Deus que é em nós. E descobrimos também que nós não somos apenas imperfeitos, que nós estamos imperfeitos no estágio de aperfeiçoamento, que nós não somos apenas aqueles que erram, mas que nós somos seres em construção constante. Por isso, todo o tempo que nós prestamos nas reencarnações enquanto necessárias. Mas acima disso, esse ser que erra, que é imperfeito, recebeu uma orientação e uma palavra de Jesus. Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Que nós não esqueçamos disso, porque o reino dos céus é em nós, aqui e agora. Basta nós mergulharmos em nós mesmos, nós encontrarmos a nós mesmos. E quando nos sentirmos caídos, feridos, machucados, doentes, lembremos de Jesus. Eu vim ao mundo para os doentes. Eu sou o médico das almas. Nós vamos convidar os nossos irmãos para que nós possamos elevar a Deus o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vontade, estender-lhe a nossa alma nua, dizendo: Senhor, eis-me aqui, que muitas vezes não me conheço, mas sei que Tu me conheces. Acolhe-me, Senhor. Acolhe-me em Teus braços. Recolhe-me em Teus braços. E faz com que o Teu amor possa despertar em mim o amor que devo ter para comigo. Que assim seja. Nós convidamos os nossos irmãos, então, a permanecermos em preces, com os pensamentos elevados, para o trabalho de passes que inicia agora. Da paz.